Ei, pessoal, dei um toquezinho no Mu, ele deve estar por aí. Quer dizer, ele vai chegar aqui agora. E vamos deixar aí quem tava voltar, né? Pra gente fazer. Ah, o Mu aqui. A maravilha, vou te chamar. Vai entrar. Opa! Ah, que legal! Beleza. Boa noite. Boa noite, que honra! Puxa vida! Prazer. Super prazer. Prazer. O pessoal tá chegando aí, já tava perguntando, cadê o Mu? Já tá Que chegando bacana. bastante. Que Eu bacana. ouvi Estamos aí. você com a Lozinha, que eu estudei com ela na época do doutorado na PUC. Olha Aí a só. gente muito junto, e eu estou fazendo um livro e que eu tenho um registro dela, que eu acho que eu te mandei, não foi? Uma entrevista? Cara, que coisa linda. Não, você mandou aquele livro, o Ah, seu livro que você já lançou. inédita, que vai para um livro. Eu tenho uma Ah, entrevista que eu não sei qual de vocês, se foi para o Dade, então, eu não sei, que alguém viu de vocês e gostou muito, eu mandei, e que que a gente legal. bateu de mais ou menos umas 2 horas, ela deu um super depoimento para mim, da Poxa, carreira, de tudo. quero, Eu vou te quero ver mandar. isso aí. Deve ser, poxa, demais, demais. Ela falou, ela ficou correndo, correndo, correndo de mim. Depois eu falei, não, vamos sentar aqui e tal. Aí foi no pé dos pilotis ali na PUC, a gente sentou e ela falou, invertendo papéis, então. Agora eu sou entrevistada. Eu falei, é. Muito Tem bom, 10, né? Pô, foi 2009 por aí. sim. É, Faz muita falta, Lozinha, nossa mãe. Nem muita falta, diariamente falta. A muita saudade. falta. Então, eu vou começar com você. Você vem de uma família tão musical, né? Como é que começou a música na sua vida? Que é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Como é que foi essa descoberta mesmo do som? Então, Daniela, na verdade, começou em casa mesmo, né? Porque minha mãe é pianista e minha avó também tocava no cinema mudo, piano. Então, assim, já tem um negócio do sangue aí. E, assim, e todos os meus irmãos também, muito músicos e ligados à música. Então, assim, era sempre um sarau lá em casa, assim, juntava sempre muita gente. O Dade já tinha conjunto desde de muito novo, assim, a primeira banda dele, The Goofies, eles ensaiavam lá em casa, na casa dos meus pais, e ia no repertório de Beatles e Rolling Stones, né? The Who, aquele lance de rock e tal. Aí depois ele foi para os Novos Baianos, depois... É... E aí eu tinha lá minha turma do Colégio Rio de Janeiro também, né? O Cláudio Nucci, Cláudio Infante, Zé Renato, aquela turma. E eram muitos encontros, assim, rolava muita música sempre. A gente estava sempre ao redor, respirando música, compondo, tocando, sempre. Nossa. E assim, agora, bem antes da produção, vai vir o Semente, né? Que vocês, Exatamente. É, né? O Semente era a banda que eu tinha com o Cláudio Nucci, com o Claudinho Infante, baterista, o Zé Luiz, tinha o Márcio também. Era essa turma. E o Fernando Barroso, Uhum. que tocava violão também naquela época, e baixo às vezes. E era essa turma aí que a gente estava sempre juntos assim para compor e tal. Fiz muita música com o Cláudio, né? O Cláudio foi uma grande escola para mim, porque ele já naquela época ele já sabia tudo, assim, ele era um compositor de mão cheia, né? Então, assim, foi uma experiência muito importante para mim. Aliás, hoje eu estava tomando café da manhã aqui, aí eu vi o depoimento do Cláudio e Ah, aí eu mandei um áudio para ele, né? Porque eu fiquei muito emocionado, assim. E o do Mosca também, né? Os dois depoimentos lindos, né? aham. Muito carinhosos os dois, muito bacana, demais.
O Cláudio, ele falava, eu tenho um certo contato com ele falava com muito carinho de você, sempre, de você e do Juca Filho. Eram duas pessoas que ele estava sempre falando. Tá? Juca também é dessa mesma galera. Juca também estava lá ao redor ali com a gente, fazendo, escrevendo umas letras. Eu tenho música com Juca também. A gente era uma turma muito interessante, sabe? A gente ia lá para casa às vezes dos pais do Fernandinho Barroso, também tinha um piano lá. Então, assim, a casa dos meus pais, às vezes a casa do Fernandinho. Essa turma era muito isso. A gente se encontrava nos Jagadeiros, que eram assim, depois da praia, né? Era o lugar Sim, que a gente ia, sentava e tomava um chopp. De lá a gente já combinava, vamos para onde, não sei o que e tal. Aí violões, piano, não sei o que. Era sempre aquela coisa de Ipanema, né? No início dos anos 70, que era muito interessante, né? e você já vem com o piano, então, assim, você já vem com a escolha do piano, tem essa herança da sua avó, tem esse legado aí, né, de você, Sim. porque foi tocando um instrumento, o Dário foi por baixo, você foi pro piano, né? O piano foi uma coisa, foi uma paixão assim, amor à primeira vista, porque, aliás, eu comecei a tocar um pouco tarde, na verdade, comecei a tocar com uns 15 anos, e foi quando chegou um piano novo para minha mãe, meu pai comprou um novo piano para minha mãe, e aí até então eu pintava, minha, meu, Ah, minha, meu contato com as artes era pintura, né? E aí foi quando eu mergulhei nas teclas ali e pronto, aí virou nunca mais larguei. vem daí, então, você foi a cor do som, né? Para mim é muito azul a cor do som, assim, tem aquela coisa, ou luminosa, solar, né? Tem Não, o uma nome, coisa. na verdade, esse nome é o seguinte: existia já uma banda chamada Pôr do Som, que o Dade fazia parte, na época dos Uhum. anos baianos. E a história é que chegaram a gravar um disco dos Novos Baianos e que tinha essa parte que eles gravavam um momento instrumental da banda, que era os cantores não participavam, nem o Moraes, nem a Baby, nem o Paulinho Boca. Era um momento instrumental, que era o Pepeu, o Dade, o Jorginho e o Baixinho. Então, assim, esse núcleo instrumental tinha esse nome, A Cor do Som. Mas isso durou muito pouco, porque logo depois, o Galvão, que era o mentor, né, o guru dos Novos Baianos, e ele que meio que organizava tudo e tal, ele resolveu que não fazia sentido ter uma banda dentro da Cor do Som e tal. Então ele falou, olha, vamos tirar esse nome, não vamos usar mais. E todo mundo, é tudo Novos Baianos e acabou. Então esse nome durou muito pouquinho. E é um nome tão bonito, né? Então, assim, aí anos depois, o Dade já tinha saído dos Novos Baianos, né? E quando a gente começou a preparar esse trabalho, né, com o Armandinho, o Dade, o Gustavo, a gente assinou aquele contrato com o Warner e tal. Isso foi em 77. A gente não tinha um nome para a banda. A gente não tinha um nome ainda. E aí alguém deu essa ideia, essa relação do Dade com o Caetano, né? Falou assim, Dade, por que você não pede... Caetano é tão bom com palavras, né, com nomes. Por que você não pede uma ideia para o Caetano? Né? Aí foi assim, o Dade falou para o Caetano, estamos assinando um contrato aqui, a gente está com essa banda, mas a gente está sem ideia de um nome e tal. Aí, na mesma hora, o Caetano lembrou desse núcleo instrumental dos Novos Baianos, né, que o Dade fazia parte. E ele falou assim, Dade, por que vocês não... Conversa com o Pepeu, esse nome ficou abandonado, por que você não resgata esse nome para vocês e tal? E foi assim, aí o Dade ligou pro Pepeu, tá rolando isso e tal, o Pepeu, pô, claro, manda ver. E aí a gente retomou esse nome. Assim, que é uma história bonita, porque, na verdade, os Novos Baianos é assim, não só a ligação do Dade com os Novos Baianos, né? Mas foi uma coisa muito forte, um movimento muito forte naquela época, no início dos anos 70, né? Até meio dos anos 70, assim, foi eu costumo falar que é um movimento, como foi a Bossa Nova, como foi a Tropicália. Eu acho que os baianos, eles mexeram com uma coisa assim, de uma maneira tão forte de brasilidade
e ao mesmo tempo de influências. É, Tropicalistas, você aceita bem essa designação de pós-tropicalistas, de como é que fica isso? Ou é redutor do trabalho de vocês? bom, eu estava falando, na verdade, dos Novos Baianos, eu nem estava falando ainda da Cosson, né, nesse caso de movimento, assim, porque eu acho que realmente foi muito forte, porque eu acho que sim, eu acho que é pós-tropicalismo, com certeza, porque veio depois, mas assim, tem muito a ver com o tropicalismo, sem dúvida, porque a coisa de, 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 de revolucionárias, de trazer a guitarra elétrica e tal. E o Pepeu tinha essa coisa muito forte, e o Dade também, ligado desde a banda dele lá primeiro, lá, ao que estava acontecendo, a tudo que estava acontecendo no rock, no mundo, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E então, assim, tinha essa coisa já, de misturar Dorival Caymmi com Jimi Hendrix, com Santana, né? Tinha essa coisa bem, esse João Gilberto com... Então, a Cor do Som veio desse quintal, na verdade. A gente veio desse mesmo quintal dos Novos Baianos. E o Armandinho trazendo também aquela coisa regional, né, da Bahia, porque o Armandinho Sim. sempre teve essa coisa muito forte do regional, do choro, do frevo, né? Então, assim... E comigo também a coisa do choro que eu herdei da minha mãe, né? Minha mãe tocava muito Ernesto Nazaré e Zequinha de Abreu e tal. E, assim, isso me influenciou muito, não só no meu lado de instrumentista, assim, mas também muito na questão de composição, né? Então, assim, eu tenho uma ligação muito forte com isso. Eu sempre quis mexer, que é uma coisa que os baianos já faziam também, mexer misturar um pouco essa coisa brasileira com uma coisa de rock progressivo, né? Com texturas de sons sintéticos, né? Eletroacústicos, né? Dos instrumentos, né? Do piano elétrico, do Wurlitzer, do Rhodes, do clarinete, mini Moog, sintetizadores e tal, isso, do órgão Hammond. Isso tudo sempre me interessou demais, assim, essa coisa de som, sabe? De texturas, né? Como se fosse pintura, né? Tem tudo a ver, é meio pintura também. Você fez à medida que você pegou o piano, você largou a Pois pintura, depois retomou a pintura de novo, você consegue, porque música, eu lembro daquele poema do Baudelaire, não, do Rimbaud, né, das voyelles, das vogais, que tem todas as cores, blanc, bleu, rouge, é um poema do Rimbaud, que ele vai mostrando que cada vogal tem uma cor. eu sempre olhei para as vogais com uma cor também. Eu tenho as minhas cores das vogais. Eu tenho também. Eu tenho sim, assim, sempre foi. Para mim, o A é branco, o E é azul, o I é vermelho, o O marrom e o U às vezes é preto, às vezes não sei. Mas eu sempre tive essa ligação, essa coisa de relacionar mesmo assim o som da vogal com as cores, né? Mas o que eu estava falando assim é da importância assim, de você ter um som, né? De você buscar uma coisa sua, original, né? Que eu acho que é a Você coisa mais... faz a tua assinatura, né? Eu acho que a assinatura é a coisa mais importante em qualquer arte, eu acho, assim, não só na música, na composição, nos arranjos, na forma de você tocar, o instrumentista que toca de uma forma que você ouve e fala, pô, esse cara aí, com certeza, só pode ser o Santana. Pô, esse aqui, com certeza, é o Keith Jarrett. Né? Porque eu acho que isso aí, né, o Thelonious Monk, assim, isso para mim sempre foi a coisa mais importante, o que eu sempre busquei desde lá, quando eu botei a mão no piano, lá com 15 anos, eu sempre achei que esse negócio, essa coisa, para ser legal, a gente tem que ter uma coisa nossa, assim. Eu tenho que apresentar alguma coisa que tenha a minha cara. Senão, não vai ter muita graça, né? Por melhor que eu seja tecnicamente, eu acho que não vai ter tanta graça quanto você ter uma cara. Então, essa cara, eu acho que a gente conseguiu também com a Cor do Som, porque se você ouve aquele disco do Chico Buarque, Ópera do Malandro, que tem aquela gravação de Hinos de Duran, que é a voz do Chico com a base, com a gente, né, com a Cor do Som, ali é um exemplo assim, maravilhoso
do que... Até ontem eu estava gravando com o Dade lá na Biscoito Fino e a gente estava lembrando disso. Aquilo isso é um exemplo maravilhoso do que... de explicar, assim, isso que eu estou tentando fazer agora, porque ali você ouve e você fala assim, cara, esses caras estão tocando aí, esse som é acordo som, é a voz do Chico Buarque e o acordo som. Está muito na cara que é acordo som ali. Por quê? Porque, também não sei por quê, mas a gente conseguiu isso. E isso não é uma questão de você ter, assim, juntar os melhores músicos, instrumentistas, virtuosos, não é nada disso, nada disso. Às vezes você... É uma coisa de ter uma cara mesmo. Então, assim, porque instrumentista virtuoso, isso tem, assim, milhares, né? A gente entra no YouTube e aí a gente vê a garotada já tocando, assim, menino assim cara, dá até agonia, às vezes uma criança assim de 12 anos, tocando que nem o Keith Jarrett, né? Eu acho incrível, realmente acho incrível isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouquinho de pena, eu falo assim, puxa, tomara que ele encontre o caminho dele, porque até agora ele está sendo Keith Jarrett, né? Ele não está sendo ele ainda, né? Então, assim, é isso. E essa sua, porque isso falando da assinatura que é importante, tanto para o escritor quanto para um músico, para um pintor, né? Eu lembro que quando eu entrevistei o Gilson Peranzeta, que eu peguei os pianistas, ele falou justamente o quanto, no caso dele, ele demorou para ter a certeza de que ele tinha uma assinatura própria. Como ele trabalhava para o Ivan Lins, então ele falava, será que eu estou sendo o Ivan Lins ou estou sendo eu mesmo? Né? Então, assim, Isso é uma quando ele coisa muito louca. e foi trabalhar só com ele mesmo, né, com as composições dele, ele viu que ele tinha uma dicção própria e que ele imprimia esse modo dentro de um outro artista, né? Então, Sim. assim, duas coisas, né? A gente está falando o corpo de um conjunto e um individual que é você, né? Sim, a coisa de você ter uma linguagem sua. Eu acho isso incrível. Você deu um exemplo maravilhoso. O Gilson é um instrumentista fantástico, né? E ele, claro que ele tem a cara dele, nos arranjos, ele tem muito, a mão dele ali já tem uma assinatura, né? Já faz tempo, né? Então, isso é muito bacana, isso é muito bom, isso é uma sorte. Mas é trabalho. É trabalho também, como ele falou. É o talento aliado ao trabalho para ver onde eu estou aqui, né? O que traz a minha singularidade, igual o Toninho Horta. Você vê uns acordes, você sabe que é o Toninho. Dá trabalho, mas ao mesmo tempo, Daniela, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, Talento. às vezes não é só trabalho, às vezes você trabalha dessa e você não tem isso. Eu acho que tem uma coisa de você... Primeiro você tem que ter um pouco isso dentro de você, sabe? Aquela coisa de... Acho que isso desperta muito cedo, a coisa de você querer ter uma... Você decidir, o que eu vou ser? Eu vou ser um dos melhores pianistas, eu vou tocar de uma forma assim, tecnicamente assim, absurda, assim, tal. Eu vou me dedicar a isso. Agora, isso vai fazer com que eu tenha uma cara? Não, eu acho que não. Acho que só vai fazer com que eu toque muito bem, se eu me dedicar e para atingir isso. Eu acho que é muito uma coisa de você ter vontade disso. Assim, eu não vejo em todo músico ou intérprete essa vontade. Existe. Eu não sei se isso é uma coisa que já nasce com a pessoa, não sei quem sou eu para saber isso, ou se é uma coisa assim, de você querer muito mesmo. E querer muito também faz parte de você nascer com alguma coisa, que a pessoa tem essa coisa de querer alguma coisa. Mas, assim, eu não vejo isso em muitos músicos fantásticos, assim, que eu convivo, assim, então eu não vejo, assim, essa coisa de, necessariamente, da pessoa ter uma linguagem dele, assim, às vezes não. E isso quer dizer que seja... isso não é uma coisa não é uma crítica. Eu acho que, assim, eu acho que é uma vocação de cada um também. Agora, isso agora me faz entender, né? Porque eu não sei a pintura que você fazia, se era abstrato, se era mais realista, né? Porque você acabou sendo um artista também, um criador de paisagens, porque você foi para o cinema, paisagens sonoras, É né? verdade. É verdade. E A pintura, na verdade... dos Neville de Almeida, da Dama da Lotação. Eu lembro até hoje dos movimentos dela, subindo e descendo o ônibus, que vem é só pontuando.
ali foi maravilhoso, porque ali eu estava começando a colocar minha mão nessa coisa de linguagem dramatúrgica, de audiovisual, e eu já, graças ao Caetano, né, foi um convite do Caetano para a gente fazer toda a música incidental, dramatúrgica do filme. O Caetano fez aquela canção, né, Pecado Original, belíssima, por sinal, e a gente saiu desconstruindo aquilo ali em várias situações e tal. Mas, assim, eu estava começando, eu estava engatinhando a entender ainda assim, esse processo, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com novela na TV Globo, eu mergulhei fundo mesmo nisso aí, assim, eu comecei a comprar só discos desses caras todos, né? Os compositores de cinema e tal, assim, foi uma outra escola que eu procurei estudar e eu pude realmente desenvolver essa coisa dessa linguagem. Então, hoje eu vindo a Dama da Lotação, me dá até um pouquinho de vergonha, eu falo assim, caramba, como eu não sabia nada naquela época, eu estava achando que eu estava fazendo tudo... Porque, às vezes, essa coisa de maturidade, né? De linguagem, porque, às vezes, você invade muito, você não tem que invadir muito, às vezes você tem só que passar uma emoção de uma forma que não seja caricata. E ali eu estava muito caricato, sem dúvida, eu estava muito... Mas eu estava começando, e... Todo mundo estava adorando o que eu estava fazendo. O Caetano estava amarradão. Assim, tá todo... Esses caricatos talvez desse um vigor para a cena também, né? Eu acho. Sim, mas é um dos caminhos, né? Dos milhares de caminhos que você pode... A imagem, né? É. Mas, assim, cinema sempre foi uma paixão para mim, essa coisa de música para cinema. Aliás, agora eu tive um convite de novo para fazer um filme para a Netflix, fiquei super feliz. Eu amo. Mas aí você começou a fragmentar a canção, por exemplo, o Pecado Original, você teve aquilo, você fragmentou ela, né? Exatamente. A gente existe um tema principal, né? Como no Cinema Paradiso, né? Que é aquele Sim. tema lindo, lindo do Morricone, assim. Então e tem várias situações. Às vezes a melodia ela é alargada, assim. Ela é tocada de uma outra forma que só sugere a melodia. Às vezes nem sugere muito, mas ela tá ali também. Então, assim, você pode fazer um monte de coisa, assim, sabe? Eu aprendi, depois eu estudei, eu fiz um curso disso aí online na Berkeley, de música para cinema. E as técnicas são incríveis, as técnicas realmente são maravilhosas e tal. E, paralelamente, eu estava estudando com o Vitor Santos, que é meu grande mestre, estudando música, harmonia, harmonizações e tudo. E aí eu juntei um pouco as duas coisas e tal, eu comecei a entender, mergulhar fundo nesse negócio. Então, assim, é fascinante, porque, por exemplo, quando você começa a entender a coisa da música modal, por exemplo, que você vai para por exemplo, a escala... vou dar um exemplo aqui, uma coisa assim, bem... Como é que eu vou explicar assim? Cigana, a escala cigana, né? Se existe um núcleo cigano no filme, tipo aquele Chocolate, que é lindo aquele filme, né? Com o Johnny Depp. Então, existe um núcleo cigano e existe uma música que não tem nada a ver com música cigana, que foi composta para o filme. O núcleo cigano está ali à parte, né? Então, essa música, que é uma música tonal, né? Bem ocidental, que está ali no filme, eu aprendi a pegar essa melodia e levar ela para um modo cigano, nesse caso. Então, quando você vai para o núcleo, corta lá para o núcleo cigano, você leva aquela melodia, mas ela é tocada numa outra escala, que é o modo cigano. Então, é difícil explicar, as pessoas entenderem tecnicamente isso, mas qualquer pessoa que ouvir vai entender o que eu estou explicando agora, porque a música vai estar lá, é a música do que já tocou no filme ali, da forma original, mas quando rola uma versão para esse núcleo cigano, ela está totalmente cigana por conta disso. Então, assim,
É só um exemplo, assim, né, das milhares de coisas que a gente pode fazer. A música é um negócio fascinante. E o cinema tem essa liberdade de você... Eu acho que os grandes compositores eruditos contemporâneos, né, da gente, são esses caras que estão fazendo música para cinema, né? Esses caras É, são os Debussy, são os Ravel e tal. São aham. esses caras agora. É o Morricone, é o John Williams, enfim. Glass, o Philip Glass tem uma música que eu gosto muito. O Philip, o Philip Glass, ele tem uma linguagem muito dele, né? Essa coisa do minimalismo, né? E aí, eu já diria que ele está mais assim, se eu for colocar ele no mundo erudito, eu acho que ele estaria mais assim perto do Henrique Satie, né? Aquele Ai, francês lá, né? Eu acho que é mais por gosto ali, coisas Vinociennes, aquele negócio assim, é meio por aí, assim, eu acho. Mas de- sim, com certeza. tem daquele filme As Horas, eu acho que até a trilha dele foi indicada, não sei. Mas meus ídolos, Hum, se eu tiver que escolher assim uns 10, o uhum. Felipe Guedes ele não vai estar nesses 10 não. Eu reconheço o trabalho dele, eu acho ele muito bom, ele inventou uma coisa e tal. Mas é que tem muita gente aí antes, assim, para eu sair comprando disco dos caras, sabe? Muita gente. O próprio, assim, na linguagem de música e de comédia, que foi um cara importantíssimo para mim, foi o Henry Mancini, né? Eu aprendi muito com ele. Adoro. Ele nunca soube disso, mas eu aprendi muito com ele, porque, cara, eu comprava aqueles discos, aquelas trilhas, a linguagem dele, de fazer a elegância dele, aquela coisa meio jazz, né? Bem jazz, na verdade, levando aquilo para comédia. Cara, aquilo é um negócio incrível o que ele fez, né? Tá tudo aí, né? Pantera Cor-de-Rosa, maravilhoso. Maravilhoso. E como é que foi trabalhar com o Neville de Almeida? Foram três, né? Filmes, né? A gente fez depois os Sete Gatinhos, naquela Assim, mesma época, ali um pouco depois da Dama Lotação. Aí depois, aí houve um hiato assim muito grande, né? Que aí é, eu saí do cinema total e fiz os dois curtas assim na época também. Mas aí eu retomei o cinema. Eu já estava na Globo e tal, fazendo novelas. Na verdade, eu estava fazendo um programa que chama Você Decide. Você lembra desse programa? eu lembro. Que no final você escolhia, eu botava, Ah, as pessoas telefonavam, escolhiam o final. Tinha dois finais. de Planeta, você também fazia parte da trilha do Caceta? Também eu entrei na Globo eu já estava fazendo um pouco o Cacete Planeta para o Sérgio, meu irmão, que estava lá. Antes de entrar na Globo, eu já fazia umas coisas para ele, para o Cacete Planeta. Eu entrei na Globo, eu comecei trabalhando no Cacete Planeta e logo depois eu entrei, fiquei um ano fazendo o Você Decide. E era legal porque eram vários diretores, um por semana. E aí eu conheci a Tezuka Yamazaki. E a Tezuka, a gente se deu super bem, ela gostou muito do meu trabalho. E aí ela me levou para o cinema de novo, assim, mas foi um negócio assim, instantaneamente. Aí eu comecei a fazer um monte de filme que ela dirigiu, filmes do Renato Aragão, filmes da Xuxa, filmes... e um pouco nessa época, por ali, o Neville estava fazendo... Ele me procurou porque ele estava fazendo Navalha na Carne. Eu não lembro o ano, mas era anos 90, né? 90, anos 90, com Vera Fischer. Já. É, É. exatamente. Era fixe. E eu achei mó barato, porque ali eu já estava mais, assim, eu estava mais saidinho nessa coisa de música dramatúrgica. E aí eu já comecei a ficar mais confortável, sabe? E aí eu comecei a gostar do que eu estava fazendo mais do que daquela época lá atrás, claro. O Neville é um figuraço, né? Pô, legal trabalhar com ele, super divertido. Ele sabe também pedir as coisas, ele sabe o que ele quer e tal. Isso é muito bom. E assim, mesmo lá atrás eu estava olhando, porque às vezes a gente dá uma pesquisadinha, né? Tem influência do Egberto Gismonti em você, tem assim, esses caras, né? Da pesadíssima, assim, né? Pô, Egberto. Só tem. E como tem. Aliás, o Egberto, a admiração por ele, assim, que eu tenho por ele é gigante, né? Ele é um dos meus super ídolos, assim. E eu tive a honra
de ter... Meu primeiro disco solo foi produzido por ele, saiu pelo selo Carmo, selo dele. É um disco que chama, não sei se você conhece, chama Meu Continente Encontrado. Só existe em... É super raro. Só existe em vinil. Não, não E ele nunca foi conheço. colocado em plataforma nenhuma, não saiu em CD. Tá. E assim, é bem raro esse disco. E é um disco... Eu gravei nos anos 80, gravei em 86, eu acho, 85, 86, por aí. E, e ele toca comigo, ele programou as baterias eletrônicas. Tem uma coisa bem anos 80 de, de bateria eletrônica, de muitos teclados, sintetizadores e tal. Eu gravei no estúdio dele, no Jardim Botânico, numa cavernazinha que tem assim no subsolo. Aí gravamos o disco todo. E para mim foi uma honra, né, ter esse disco produzido pelo Gilberto ali, assim, vendo ele trabalhar, aprendendo com ele ali, foi muito importante para mim também. Agora, vamos falar um pouquinho desse último disco seu, né? Que é lindo, que tem Caetano, Trem das Cores, Pecado Original. É, puxa vida, ouvir assim, que é um desafio, né? Caetano, eu acho que, não um desafio com a obra, mas porque ele é muito relido, ele é muito retomado, né? Verdade. Sim. Surgiu, assim, lógico que tem amizade com o Caetano, que você tem, mas escolher esse repertório também dentro de uma obra magnífica, imensa, né? É, eu poderia fazer um álbum triplo fácil, mas assim, o que é interessante, Daniela, é assim que isso aconteceu, essa ideia, eu nem estava pensando nessa coisa de 80 anos, que ele vai fazer esse ano, em agosto, né? Isso, eu comecei a pensar nesse disco em 2020, na verdade. Então, no meio da pandemia, eu estava... Aquela coisa de você ficar muito em casa, né? A gente em casa direto e tal, eu aproveitei para estudar mais, para colocar nos dedos umas músicas que eu sempre gostei de ouvir, mas nunca tinha parado para tocar. E aí, obviamente, Caetano entrou nessa roda, né? E aí eu comecei as músicas veio, assim, foram chegando assim para mim, sabe? Oração ao Tempo, Você o está próprio Trem das Cores, que eu amo, pensando, Terra, é, essas três foram assim de cara, assim, elas chegaram assim de cara, eu comecei a estudar, a tocar, fiz até umas lives, assim, umas brincadeirinhas, filmei tocando elas e tal. Mas ainda não tinha pensado nisso virar um disco, não. Mas eu estava já com umas três músicas, depois veio uma quarta também. O que eu falei? Trem das Cores, Terra, Coração ao Tempo. E Pecado Original, que eu já tocava, né? Essa eu já tinha no dedo, né? Mas aí quando eu vi assim, as 5, 6 músicas, aí eu pensei comigo assim, cara, isso aqui, peraí, eu tô gostando dessa brincadeira, isso vai virar um disco. E aí eu tenho um estúdiozinho aqui no meu quarto também, e eu comecei a trabalhar os arranjos dessas 5, por enquanto, assim, que eu tava. Eu comecei a preparar a gente chama de mock-up, a gente tipo assim, um rascunhozinho dos arranjos, né? Comecei a escrever e gravar os pianos e não sei o que lá e tal. Aí que eu entrei, quando eu já estava com essas 5 músicas e que resolvi que eu ia fazer um disco de Caetano Veloso, aí que eu entrei nessa seara que você falou aí, que não deve ter sido fácil, assim. Pô, e agora? Fazer um disco de quantas músicas? 10? Então, peraí, vou ter que escolher mais umas 5, né? E aí, eu comecei a ouvir mais o Caetano, comecei a ouvir e tal. Mas o legal, assim, que é o seguinte, tem músicas que são muito literomusicais. ah, sim. Elas, tem Que ela músicas acoplamento que com a, né? sim. Eu vou dar um exemplo assim rápido para você. Por exemplo, a própria Beleza Pura. Alguém falou assim, ué, mas você não gravou Beleza Pura? Eu falei assim, não. Porque Beleza Pura, ela... Para eu tocar ela instrumental, assim, sabe? É uma música que ela já não oferece tanto para eu me inspirar, fazer um arranjo. Porque é o seguinte, quando essa coisa de você fazer uma releitura de uma música que já é conhecida, que é um sucesso, cara, você tem que chegar e trazer uma coisa nova. Você tem que trazer porque senão vira cover, né? Aí vira Sim, conjunto de baile. Assim, eu nunca achei a menor graça de cover. Se for para fazer parecido, eu prefiro ouvir o original. Eu não quero ouvir nada que seja parecido com a gravação original. Não me interessa, eu acho.
Então, assim, é você levar para um outro lado. E, assim, algumas músicas, é, na, nitidamente, elas já entregam, se, pelo menos para mim, né? Essa coisa de despertar a vontade, de você mexer com aquela melodia, fazer uma levada diferente, uma harmonia diferente para aquela música, levar para uma outra, por exemplo, E o que eu vi, Casuína. você é um criador de paisagem, de conceito musical mesmo, que você pega aquilo, vai no cerne e mostra para o ouvinte, né? E traz a beleza da música do Caetano e possibilidades dentro daquela É, crueza que você tira, né? sim. O que é legal, assim, se você ouvir, por exemplo, o Cajuína, né? Originalmente é um shot, né? E aí eu levei para Jamaica, né? Virou um reggae, mas um reggae meio inglês, assim, meio aquele dub, aquele onda de reggae instrumental, assim. E aí eu estiquei a melodia também, mexi com a harmonia, mexi com a levada, não sei o que lá e tal. E, cara, funcionou muito bem, né? Impressionante, assim. Então tem músicas que elas me despertam essa vontade de arregaçar as mangas e dar um trato nelas, assim, fazer uma coisa diferente, né? Então, assim, todas elas, eu fui por aí. Tinha músicas, assim, por exemplo, que eu nunca tinha tocado, por exemplo, Tempo de Estio, que é uma música bem pop, né? Mas é uma música que eu sempre gostei de ouvir, assim. Aí eu comecei a sentir ela no piano, assim, poderia acontecer o que aconteceu com Beleza Pura, mas não, ela deu certo, ela me levou para umas outras coisas, eu fiz um especial lá no meio, uma coisa assim diferente, blá, blá, blá. E, enfim, Alegria, Alegria, com aquele arranjo de sopros, né? É. Foi muito divertido, sabe? No final das contas, assim, eu fiquei... Aí, em 2021, eu comecei a gravar, depois da pandemia, assim, depois daquele início da pandemia, né? Quando a gente começou a sair um pouco de casa, e aí eu propus... Eu já estava com as 10 músicas já pré-produzidas aqui no quartinho aqui de casa. Aí eu fui para o meu estúdio profissional, com os músicos, e um trio que eu adoro trabalhar, guitarra, baixo e batera, Pedro Mamede, batera, Júlio Raposo, Lancaster Lopes, baixo. Essa turma que gravou meu outro disco, Alegria de Quintal. E aí a gente foi para lá, eu já com os pianos, com tudo bacana, alguns arranjos já meio feitos também e tal. E aí a gente se divertiu a beça, porque estava assim, foi muito rápido. Então, assim, em 2021 eu já estava com esse disco pronto. Aí em dezembro, aquela confusão de você pedir autorização, e editora, e não sei o quê, tem esse processo assim, mais burocrático, que é chato, e às vezes você fica empurrando com a barriga um pouco e tal. E aí em dezembro, quando eu falei assim, não, vou lançar em dezembro. Eu ia lançar em dezembro de 2021. Já estava pronto, já estava mixado. Então já estava a coisa da capa, eu já estava vendo capa também, estava tudo em cima. Mas aí foi aí que eu soube, foi o Daniel, meu sobrinho, filho do Dade, falou assim, Mu, que eu mostrei para ele umas coisas que eu já tinha gravado, ele falou assim, porque ele trabalha ele é engenheiro de som do Caetano, né? Ele falou, você sabia que o Caetano, ano que vem, vai fazer 80 anos? Eu falei, pô, que legal, cara, não sabia, não tinha me tocado disso. Ele falou, pô, espera um pouco mais. Aí as pessoas começaram a falar assim, não lança agora não, lança no ano que vem, que vai ser uma homenagem aos 80 anos, uma data bonita do Caetano e tal. Aí eu comprei essa ideia, eu segurei um pouquinho, aí chegou em janeiro, falei, agora eu quero lançar, mas ainda demorou um pouco, essa coisa burocrática de autorização, editora, bababá. E aí eu consegui lançar, acho que foi em fevereiro, né? Acho que foi isso, é. Gostei muito da, assim, eu não lembro agora qual, porque eu ouvi muito, tem uns 2 meses, eu estava ouvindo ele direto, uma sobreposição de pianos, aí quando você falou que você gravou vários pianos, né? Você foi, depois na mixagem, não sei como é que você colocou isso, mas tem mais de um, assim, né? Tem Nesse disco, nesse é, disco, eu gravei um monte de instrumentos nesse disco. Eu me diverti, porque eu gravei os instrumentos que eu mais amo, assim, sabe? Que são os instrumentos bem vintage, assim, anos 70, né? O piano elétrico, o Wurlitz, o Mini Moog, o clarinete, o Mellotron, o órgão Hammond. Esse disco foi totalmente assim, essa pegada, assim, bem clássica, anos 70, e com pé no progressivo, né? Com pé naquela onda que eu sempre gostei lá daquelas bandas, aqueles grupos ingleses, né? Tipo Yes,
Emerson Lake and Palmer, assim, isso tudo sempre me interessou demais. Então, tem muito essa onda aí. Tá muito bonito esse disco. Eu tô, né, recomendando para todo mundo, assim. Só não consegui físico. Ele saiu físico? Não, não saiu físico. Eu nem sei se eu vou lançar ele físico, mas eu estou lançando físico agora, em vinil, o álbum Rosa da Coulson, esse que a gente ganhou o Grammy. Ah, Eu estava até agora, acabei de receber a parte da capa, a parte gráfica da capa, ficou pronto. Trabalho lindo do Batman Zavarese, né? A capa dele. Esse álbum é importantíssimo, né? Eu falei, bom, esse aí eu vou fazer vinil, porque é legal ter ele assim físico, né? Assim, você pegar, poxa. Mas assim, pode ser que lá na frente também, de repente, eu lance o Trem das Cores também em vinil. Vamos ver. como é que o vinil, né? É interessante lançar em vinil. Às vezes lança em CD, na verdade, não tem nem aparelho mais, nem nos carros tem mais aparelho para tocar. Eu perdi um pouco assim de amor pelo CD também. Assim, para mim, assim, ou é digital, porque assim, não tem mais volta. A gente sabe que o digital tá aí mesmo e é por aí que a gente já tá e vai. Mas o vinil é bacana, porque o vinil tem uma coisa. Primeiro que a capa é maior, então aquela É, capona, você vê tem a coisas arte, em você tem, aqui, às vezes três. e a coisa da ficha técnica, de você pegar assim, que é uma coisa que para essa geração de Ah, eu queria agora, saber isso, então. Não tem mais ficha técnica. Eu que escrevo, é dificílimo para mim, porque eu fico assim, meu Deus, quem fez isso aqui? Quem é o arranjador? Não tem, só tem o cantor em geral. e, Mesmo os e, e às discos, vezes o autor. eu não E sei às quem vezes, são. sim, eu acho que ficha técnica é uma coisa que pô, é legal o vinil está ajudando a gente retomar essa coisa assim, para essa geração nova que também está começando a se ligar, porque tem toda uma geração aí de DJs que sempre fincaram a bandeira do vinil, né? Então, eles usam o vinil para o trabalho deles. Assim, é importante a forma de trabalhar com vinil. Então, acho que por conta muito disso, desse trabalho desses DJs, o vinil ele voltou de novo com uma força assim, incrível. Fábricas novas. Tem uma fábrica agora aqui na Serra, que vai ser uma das mais importantes da América Latina, que é onde vai ser pensado esse disco da Cold Som, o Álbum Rosa. Então, assim, o vinil ele tá aí, ele continua. E é bonito de você ver aquela. De pegar. A sonoridade dele é melhor, de fato, assim. Então, Sim. o que acontece assim, o som, o som digital, somente no MP3, né? Ele é muito comprimido. Então, assim, se você para ouvir no telefone é maravilhoso, de fone é maravilhoso, mas se você tirar esse áudio do MP3 e colocar em umas caixas, que às vezes a gente gosta de ouvir em caixa de som, daquelas mesmo profissionais, e aí você vai sentir que é como se você pegasse uma fotografia de uma Ampliar, máquina, de uma né? máquina digital com poucos megapixels e você ampliasse para um grande pôster. A diferença de você pegar um digital com uma quantidade imensa de megapixels e você ampliar, que vai dar certo. Mas, assim, a máquina de filme, fotografia, é legal fazer essa analogia com fotografia, mas o, o filme, né? A máquina de filme, quando você revela e amplia, você vê aqueles grãozinhos, né? Tem uns grãozinhos ali, que é um charme aquilo, né? Então, assim, o Sim. vinil, ele tem esses grãozinhos. Só que o grãozinho, na verdade, o som é um som mais quente, é É, um som menos limpinho do que o som é, digital, né? Por eu gosto. conta enfim, é mais ou menos por aí. Ele sai caro, né? Ele está saindo caro, né? Como se fosse o DVD na época, assim, É caro. glamourosa que ele saiu, né? Não, é uma brincadeira cara. Você fabricar é caro, ter um toca-disco bacana também não é barato, né? Um som legal também não é barato, mas assim, é um luxozinho que a gente faz assim, uma quantidade não muito exagerada, né? Aham. E, e, e
fica com esse registro bacana, né? Um disco que merece, eu acho bacana fazer, acho que vale a pena. Uma curiosidade que eu nem sabia, você fez trilha também, que teve uma recepção enorme, foi para textos bíblicos, não Sim, foi? eu andei fazendo uns trabalhos para uma gravadora chamada Go Records, e eles começaram fazendo hinos de futebol, com vários artistas cantando e tal, e eles levaram aquilo para as bancas de jornais, para vender encartado em revista, na revista Placar. E aquilo deu muito certo. O dono da gravadora ficou empolgado e sugeriu um outro projeto, esse daí, a Bíblia, que era o Cid Moreira lendo a Bíblia. E aí eu fazendo uma música dramatúrgica, como se fosse cinema ali. Está acontecendo uma coisa meio de cinema ali mesmo, assim. De o que ele está falando, eu estou meio que costurando ali, trazendo aquela emoção e tal. Isso aí foi impressionante. Isso vendeu muito, vendeu muito. Vendeu na verdade, mais de 25 milhões de CDs. Foram CDs. Ah, e a sua música, ela vinha de fundo ou de passagem, assim, os capítulos, né? Eu não gosto dessa palavra fundo, assim. Ela tá coadjuvante ao que Que bacana. está sendo falado, né? Gente, são muitas atmosferas, né, que você cria, né? Você deve ser um cinéfilo, né? Eu adoro cinema, adoro. Super. Sou amarradão. Sempre gostei. Me interessa demais, assim. E eu já ouço, assim, eu já ouço o cinema, é bom, né? Eu já vejo o filme, assim, meio que trabalhando, né? De uns anos para cá, eu não consigo, às vezes, quando eu me toco, eu tô tão ligado, assim, no trabalho do cara que está fazendo a música original, que às vezes eu me pego, assim, tão interessado, porque para mim é uma escola também, né? É o baile, né? Você aprender com o trabalho dos outros. Então, assim, tudo me interessa demais. Então, eu tô de olho, assim, eu tô vendo o filme, mas eu tô, sabe, aprendendo. E às vezes eu gravo, assim, um pouquinho, assim, falo, olha só que legal que esse cara fez aqui, cara. Nessa cena que está acontecendo isso, ele subverteu, em vez de fazer uma coisa que era óbvia para a cena, ele levou para um outro sentimento e ficou muito mais forte. É incrível essa coisa da música, como é que você pode subverter Sim, uma cena e levar para uma outra onda, né? O poder que tem a música dramatúrgica é impressionante, impressionante. Por isso que eu falei aquela hora que eu falei que eu estava muito engatinhando, que eu não sabia nada, e estava lá me metendo a fazer lá na Dama da Lotação, é a realidade mesmo, assim, realmente eu não sabia nada, eu sabia, tinha uma coisa intuitiva que eu estava ali fazendo, mas depois eu mergulhei fundo nisso, né? Eu fui estudar, enfim, e ouvi esses mestres todos, né? Aprendi com esses caras todos. Mas eu amo cinema. e hoje, assim, né, tomar seu tempo demais, não. O que você está fazendo, assim, depois do Caetano? Quais são os projetos atuais? O que está rolando? Para o pessoal saber aqui, ó, já tem gente pra caramba vendo aqui. Olha, eu tô produzindo um disco de um querido amigo meu, irmão, Alberto Rosenblit. O Alberto é um compositor, eu posso dizer um compositor de bossa nova, porque é dessa geração nova aí, assim, ele é o cara que mais abraçou a bossa nova, sabe? De uma forma assim muito bonita, assim, porque ele é um compositor de mão cheia e ele é bossa nova. O mundo, assim, então ele está gravando esse depois de 10 anos ele tá fazendo, e ele é um orquestrador fantástico também. Ele escreve, tem uma caneta maravilhosa de orquestra e eu estou produzindo esse disco dele, que está sendo assim, um grande barato, porque inclusive eu estou tocando um pouco nesse disco dele. Ele me convidou para gravar algumas coisinhas. E ele está querendo misturar a orquestra com mini-bui, com sintetizador. E está ficando bem interessante mesmo. Então, eu estou produzindo esse disco do Alberto. Essa semana eu gravei, eu fiquei gravando lá no Biscoito Fino um disco com Dade, com Jorge Elda, do João Suplicy, que veio de São Paulo. Eu não conhecia ele, e ele tem um Filho da... trabalho solo. Sim, e é produzido pelo Jorge Elda, e o Jorge
convidou a minha idade para gravar com ele. Foi bem legal. Tem esse filme da Netflix aí, que eu já estou... Como é que chama? Já ou é segredo? É Não, segredo? não é segredo, não. Eu posso contar. Ah, Chama Ricos de Amor. Eu fiz o primeiro, que foi lançado no meio da pandemia e foi um sucesso assim, absurdo esse filme. É então, uma comédia jovem, assim, e a tá. garotada abraçou legal, assim. E foi um sucesso tão grande que agora a Netflix propôs o diretor fazer o Ricos de Amor 2. E aí eles me convidaram para fazer a trilha de novo. Que Então, bacana. assim, bem legal. Então é isso. Tô aí, tô pensando nos próximos projetos. Tem o disco da Colson que tá aí, vai sair em vinil daqui a pouco. E alguns shows da Colson que estão marcados já em junho. Tem alguma coisinha que eu vou fazer com o Armandinho também em Portugal e talvez Paris. Eles estão vendo lá. O João Neto, que é o nosso João Falcão, empresário do Armandinho, está vendo umas coisas por lá. E isso deve ser lá para julho ou agosto. Então, assim, tem essas coisas de tocar, né, e tal. E agora o próximo disco eu ainda estou curtindo muito o Trem das Cores. Eu ainda não estou pensando. Não Ele estou é pensando no tão, próximo disco. Oi? ele é amarelo. Esse disco é amarelo para mim. Ele é muito sol. Ele é É, muito sol. Solar. É, Bacana. Legal. Bacana. Legal essa visão sua. é. Feliz. Bacana. Mas é isso. Então eu tô ainda curtindo esse. Hã? É sol. Tem coisas da fase bastante solar do Caetano, da fase de Leãozinho, É. de coisa que é uma coisa praia mesmo, é uma coisa sol, é juventude. Sim. É, O Leãozinho eu levei para Jamaica também, você viu? Que a Leãozinho era vida, aquela balada, né? Aí eu levei pro... Foi uma coisa meio bem reggae, né? E deu mó pé é, também. Eu gosto disso, eu gosto de levar para outros, né? Eu acho que é legal dar uma refrescada assim né? Enfim. Mas é isso, então é isso, essas coisas que eu tô fazendo, tô ligado, e esse disco ainda, Trilha das Cores, ainda é o meu, ainda está aqui sob o pouco meu tempo, guarda-chuva. 80 anos. Ele vai fazer em agosto, ele é um leão, né? Em agosto, Ele é exatamente. 12 ele? Eu acho que não sei se ele é 12. Eu não sei o dia, eu sei que é agosto, mas eu não sei o dia certo, não. Das, Eu sei que o Dade, que é leão também, e que é para quem o Caetano dedicou essa música, faz no dia 16 de agosto. ah, eu não sei, vou até olhar quando acabar aqui. E para terminar, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, vamos ver se dá para responder. Tem uns que não respondem, falam que tá complicado. O que é a música para tua vida? Pô, a música, bom, primeiro, acho que a gente não conseguiria viver sem ela. Eu acho que a música, ela explica muita coisa. Ela, na verdade, olha, não só a música, mas qualquer forma de arte, da arte, qualquer expressão da arte, eu acho que ela é inerente. Assim, a vida, eu acho que eu não consigo imaginar a vida sem essas expressões artísticas. E a música está aí, assim como as artes plásticas, como o balé, a dança, né? Como o cinema, que engloba vários tal. Então, assim, eu acho que a música ela tem o poder de te transportar, ela mexe com o nosso emocional, ela cura, eu acho que ela pode... Ela traz lembranças boas ou não, mas ela te leva para outros lugares, ela é viajante, ela é uma viagem uma viagem mais fácil, né? Não precisa de passaporte, nem de passagem cara. E você Ai, vai lá para roda o mundo aí. maravilha. Agradecer o Cláudio Nucci, que fez o depoimento lindo, Paulinho Mosca e o Lê Ramalho, que é meu parceiro, que faz as edições. E você, querido, muito Olha, obrigado. E tá brigadíssimo pelo convite. Para mim, um prazer, viu? Falar com prazer. você.
Deixa eu mandar um beijo para todo mundo que está. Eu já vi que tem, ó, viu o Diegão aí, meu filho, que faz aniversário hoje. Queria mandar um beijo pro Diego, meu filho, que faz aniversário. Parabéns. E a Ana também estava por aí, Marisa, um monte de gente querida. Então, um beijo para todos. Obrigado, Daniela. Prazerzão, viu? Prazer. Tá lá no meu canal, quem quiser ver, eu vou colocar Daniela Aragão. Tem muita gente lá. Tem Menescal, tem Leila Pinheiro, tem Joyce, tem... Nossa Senhora, tem muita gente. Um beijo também para o Cláudio Lute e para o Mosca, que falaram coisas lindas de mim. Made my day. Obrigado. Beijo, Muito beijo. obrigada.